Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vocês sabem que eu fico super contente quando eu trago vídeos novos aqui no canal e a gente vai falar de um tema hoje que vários segurados me perguntam, vários segurados ficam preocupados. Quais são, o que acontece? Vamos colocar aqui na tela para você. Os segredos do B91. Aos que são familiarizados com a nomenclatura, os números dos benefícios previdenciários, sempre me perguntam, Renata, o B tal, o B46, o B91, o B31, o B32, o B36, então hoje a gente vai falar do B91, se você recebe B91, ou se você é segurado da Previdência Social, esse vídeo é para você, ele é importante, porque nós vamos falar dos segredos do B91, que você precisa saber sobre auxílio doença acidentária, o benefício por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho, é o B91. É o tema do vídeo de hoje, que eu estou trazendo aqui no canal. Antes de falar do tema do vídeo, tenho que me apresentar os que são novos aqui no canal. Sou a Renata Menegassi, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e eu tô aqui para te ajudar. Tenho pedido, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Não se esqueça de ativar as notificações. Se você tiver sugestão, comentários, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ou já te convido para você me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o meu usuário na tela ao final desse vídeo, mas é @doutora Renata Menegassi, DRA Renata Menegassi. Todos os dias eu abro caixinhas de pergunta por lá, eu te respondo por vídeo. Então, se você quiser me seguir lá no Instagram, vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram, DRA Renata Menegassi. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta. Se você precisar, só clicar no link azul. Primeiro link azul que tem é na descrição do vídeo. Só se você não tiver advogado. Se você tiver advogado, pergunte os andamentos processuais, prazos, o que acontece, o que não acontece para o seu advogado. Se você não tiver advogado, só clicar no link azul que vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer tentar te ajudar. Vamos ao tema do vídeo mesmo agora. Segredos do B91 que você precisa saber sobre auxílio doença acidentária. Eu sempre falo auxílio doença para facilitar o entendimento para vocês, tá? Porque auxílio doença, com essa nomenclatura, não existe mais. A reforma da Previdência Social alterou essa nomenclatura para benefício por incapacidade temporária. As pessoas ficavam com muita dúvida chamando de auxílio doença, porque o benefício não é um auxílio-doença, não basta ter a doença, não basta ter a lesão. Essa doença ou lesão, ela tem que gerar uma incapacidade, por isso foi alterada a nomenclatura do benefício para benefício por incapacidade temporária. No caso do vídeo de hoje, decorrente de acidente de trabalho, o B91. O que é acidente de trabalho? Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é acidente de trabalho. A Instrução Normativa 128 de 2022, no artigo 348, fala que quando o exercício da atividade a serviço da empresa, do empregador doméstico, ou o exercício do trabalho do segurado especial, que é o trabalhador rural, provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, restará configurada o acidente de trabalho. Então, quando alguma coisa cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho e essa alguma coisa acontecer no exercício da atividade a serviço da empresa, existe o acidente de trabalho. Então, é alguma lesão, alguma doença, alguma coisa vinculada ao seu trabalho. Quando existir esse vínculo com o seu trabalho, vai existir o acidente de trabalho.
O que é B91? B91 é o benefício por incapacidade temporária acidentário. Ele é devido quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho ou de outras situações que a lei considere que seja acidente de trabalho. São as doenças profissionais ou do trabalho, os acidentes de trajeto. Então, por exemplo, você sofreu um acidente de trajeto, ainda que você não tenha sofrido o acidente dentro da empresa, é considerado acidente de trajeto porque você estava no trajeto da tua casa para o trabalho, do trabalho para a tua casa. Ler, você não sofreu uma lesão, você não sofreu, por exemplo, um trauma, não se machucou numa máquina, mas o esforço repetitivo de uma função que você repete todos os dias, você carrega peso todos os dias, você faz o mesmo movimento todos os dias e esse realizar todos os dias causou uma lesão, a lei entende que é um acidente de trabalho, mesmo você não tendo sofrido um trauma num determinado dia. Então, LER decorrente do trabalho é considerado acidente de trabalho. E outras tantas lesões, por exemplo, se você trabalha muito com um determinado produto químico que sai cheiro, que o cheiro é forte e te dá bronquite, te dá asma, te dá algum problema respiratório, em decorrência de você estar sempre entrando em contato com o cheiro desse produto químico, também você pode fazer a prova de que aquela lesão ou aquela doença pulmonar ou respiratória que você adquiriu é um acidente de trabalho. Então, o B91 é esse benefício por incapacidade temporária que decorreu de alguma das situações vinculadas ao trabalho que você está exercendo. Aí, o que é importante? Qual que é o motivo do vídeo de hoje para eu te trazer? Quais são as garantias no B91? Por que é importante a gente brigar pelo B91? Você não deixar para lá. Por quê? Presta atenção aqui. Quem reconhece o acidente de trabalho não é a tua empresa, é o perito do INSS. Às vezes a tua empresa até pode não ter emitido a CAT. Ela falou que não é acidente de trabalho o teu problema respiratório, que você tá com um problema pulmonar, mas por causa de outra coisa. Quem fala ou não se é acidente de trabalho não é a tua empresa, é o perito do INSS. Então, vale a pena você brigar pelo acidente de trabalho. Também, hoje, é muito mais importante para a aposentadoria por invalidez, porque muda a forma de cálculo. O valor do auxílio-doença para benefício acidentário e benefício previdenciário é o mesmo. Para aposentadoria por invalidez, não. É diferente, que vai ficar para um outro vídeo. Então, o valor não altera, mas você tem outras garantias que é importante, sim, você brigar pelo acidente de trabalho, e foi isso que motivou o vídeo de hoje. Por que é importante você ter reconhecido o seu acidente de trabalho, para que o teu benefício seja considerado um benefício por incapacidade temporária acidentária, um auxílio-doença acidentário. A primeira garantia, a primeira vantagem é a contagem de tempo de serviço, mesmo quando não intercalado com tempo contribuído, isso até 30/6/2020. Então, até 30/6/2020, o acidente de trabalho, o afastamento por acidente de trabalho, é considerado como tempo de serviço, mesmo você não tendo trabalhado, e mesmo que esse tempo não esteja intercalado com períodos contributivos. O que é isso? Você trabalhou, você ficou afastado, você trabalhou. Então, a gente tem, entre o afastamento, contribuições. O acidente de trabalho anterior a 30/6/2020, mesmo que não esteja intercalado com período contributivo, é contado para a sua aposentadoria. Agora, a partir de 30/6/2020, para que esse afastamento seja considerado tempo de serviço, ele precisa estar intercalado com períodos contributivos. Então, você tem que pagar, ou ter trabalhado registrado, ou ter uma MEI, ou qualquer coisa assim, né, e tal, antes
sofreu um acidente de trabalho e depois você precisa ter contribuição para que esse período aqui no meio seja contado como tempo de contribuição. Então, o acidente de trabalho antes de 30/6/2020 não precisava ser intercalado com tempo contribuído para que seja contado como tempo para aposentadoria. A segunda vantagem é, se for reconhecido como B91, você tem direito ao recolhimento de FGTS durante todo o afastamento. Então, digamos que você tenha sofrido um acidente de trajeto, você esteja de moto, sofreu um acidente de trânsito, lesionou o fêmur, ficou 120 dias afastado, 180 dias afastado, foi fratura exposta, precisou fazer cirurgia, precisou colocar placa e pino, ficou um tempão afastado. Se o teu auxílio doença for previdenciário, se não tiver nada a ver com o acidente de trabalho, esse período a empresa não paga FGTS, ela não precisa recolher o FGTS. Mas se você tiver reconhecido o acidente de trabalho durante esse período de afastamento, foi trajeto, você conseguiu comprovar que você se machucou no trajeto, esses 120, 180 dias que você ficou afastado pela Previdência Social, a empresa tem que recolher o FGTS. Confira isso, porque na grande maioria das pessoas a empresa só deixa, não recolhe nada. Ou você precisa conferir se o INSS reconheceu que é acidente de trabalho. Olha lá na carta de concessão, é B31, não é acidente de trabalho. B31 é o auxílio doença previdenciário, que não tem qualquer relação com acidente de trabalho. O B91, que é acidente de trabalho. E a terceira garantia é que após o retorno da atividade, após você ficou lá 120 dias afastado, se tratou, ficou bem, voltou para a empresa, está trabalhando na empresa, você tem estabilidade de 12 meses após o final do benefício. Então, a empresa não pode te mandar embora durante 12 meses, salvo, é claro, os casos de justa causa, que aí são previstos na legislação trabalhista. Você também não pode dar causa para o teu empregador, abandonar o emprego, começar a também trabalhar de qualquer jeito. Então, você não pode dar causa para uma justa causa. Se você não deu causa para uma justa causa, você tem estabilidade de 12 meses. Então, são essas 3 garantias muito importantes que o segurado tem quando ele tem reconhecido que o benefício é acidentário. Então, você tem que prestar atenção, trazer as provas do INSS, fazer o requerimento, mencionar em perícia, olha, eu sofri um acidente de trânsito, mas eu estava no trajeto. Eu estava indo trabalhar, eu estava voltando do trabalho. Olha, eu tô com uma doença pulmonar, eu tô com uma doença respiratória. Mas essa doença respiratória veio por causa do produto químico XYZ que eu trabalho lá, que eu respiro e tal. Ah, eu tô com um problema na coluna, é LER, mas eu trabalho numa empresa que eu tenho que ficar carregando um saco de ração de cachorro de 30 quilos todos os dias, e aí esse peso todos os dias causou a minha lesão na lombar, o problema na coluna aí que você teve. Então, você traga a informação em perícia médica para que você tenha reconhecido o acidente de trabalho. Isso é importante que você faça. Ainda que você vai ficar bom, né? Vamos orar para você só ter o período de afastamento ali, né? 120 dias, 90 dias, o tanto que o teu médico falou que você precisa para se afastar. Mas você já tem que se preocupar, porque assim, eu sempre falo, a gente espera o melhor, se prepara para o pior. Você tem que se preocupar em fazer a prova do acidente de trabalho para o caso de você piorar. Se você piorar e já tem reconhecido que é um B91, a tua aposentadoria já é uma aposentadoria acidentária, você não tem preocupação com a forma de cálculo da tua aposentadoria. A aposentadoria acidentária, ela tem a alíquota de 100% da média salarial.
A aposentadoria previdenciária, ela tem alíquota de 60%, mais 2% por ano trabalhado, além dos 20 anos para homem e além dos 15 anos para a mulher. Então, se você já tem o B91 reconhecido, se você precisar transformar esse B91 em uma aposentadoria por invalidez, ela já é acidentária. Você não precisa depois ir para o judiciário, fazer prova, contratar advogado e tal. Então, já se preocupe desde o início. Ah, Renata, mas eu vou ficar bom e tal. Mas você não sabe se, de repente, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai ter um agravamento, você vai ter uma piora, vai acontecer alguma coisa, você colocou placa lá no teu fêmur porque você sofreu um acidente de trajeto. Você nem menciona para o médico que foi acidente de trajeto, o valor vai ser o mesmo, não vou me preocupar com isso. De repente, daqui 2 ou 3 anos, sei lá, essa placa entorta, você tem uma infecção em razão dessa placa, acontece alguma coisa que tenha piora na sua situação física e você não se preocupou em comprovar na época própria que era um acidente de trabalho. Então, fique preocupado, não só por conta dessas garantias, que a estabilidade, contagem de tempo e o recolhimento de FGTS durante o período de afastamento, mas para o caso de repente, futuramente, você precisar de uma aposentadoria por invalidez em decorrência desse acidente de trabalho que você sofreu 2 ou 3 anos atrás. Então, peça conversão. Olhe, chegou a tua carta de concessão, verifique. É um B31? Vamos pedir a conversão para acidente de trabalho, sim. É um B91? Aí você já está garantido, você já está despreocupado que o INSS reconheceu em perícia médica que é um acidente de trabalho. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Antes de eu me despedir mesmo, vou te convidar novamente para você me seguir lá no Instagram. Meu usuário tá aqui na tela, tá aqui, ó. Eita, tá aqui na tela, é @doutora Renata Menegassi. Vai lá, tá aqui, ó, vai lá. @doutora Renata Menegassi, vai ser um prazer ter você lá comigo no Instagram e ter você aqui comigo no YouTube. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo nos comentários e lá no Instagram.